Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa noite. A partir do verso 6, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Posso ouvir um amém aí ou não? Amém. Quem achou, dá um glória a Deus aí da alma. Ó. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui fala de propósito, desígnio, de uma incumbência que acontece na vida do apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele não se escolhe. Deus o toma no caminho de Damasco. E diante daquela luz do dia, há uma luz maior, na pessoa de Jesus, e vem dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E através desse momento do chamado de Paulo, Paulo já sabe que há um propósito, há um desígnio, há um chamado de Deus específico para a sua vida. A partir de então, lá no capítulo 9 começa a história desse homem que desenvolveu esse grande projeto de Deus de levar a palavra aos gentios. E agora, ele começa a viver o processo do fator mudança de mente. Ele é alguém que, por ter toda a habilidade, todo o conceito dos preceitos da lei, ele é veemente no que ele crê, ele tem uma estirpe, ele tem uma forma de agir muito contundente, ele é pragmático no que se diz respeito à fé, ele é alguém que entende como um fariseu, ele tem todo um currículo que poderia então estabelecer um propósito. O Senhor Jesus o surpreende dizendo: pega tudo isso que você tem, que eu vou potencializar através da minha graça, e você vai estar designado a cumprir o meu chamado na sua vida. É tão forte o chamado de Paulo, e eu preciso nessa introdução dar essa base para que a gente possa compreender o que Deus tem para nós. Que o ancião Ananias, lá de Damasco, na visão que Deus o traz, dizendo para impor as mãos sobre Paulo, o ancião vai dizer para Deus: Senhor, este homem, ele persegue a tua igreja, esse homem veio para cá para dizimar o teu povo, esse homem tem sido um algoz do teu povo. E o próprio Deus dá testemunho para aquele ancião, dizendo: ele é meu escolhido, e eu o chamei, eu o designei, eu lhe dei um propósito para pregar a minha palavra aos gentios. Então, uma vez, quando se recebe uma promessa, há um processo da promessa, porque nós precisamos compreender que nenhum fracasso, nenhum impedimento, seja ele em que esfera, em que instância aconteça, é fator para dizer que o projeto, que o propósito de Deus não vai acontecer. Muito pelo contrário. O propósito de Deus para as nossas vidas requer tempo, requer visão, requer disponibilidade, posicionamento, e tudo isso Paulo, ele concentra em si. Ele não é alguém que vai esperar o tempo passar. Desde o primeiro dia que ele é alcançado por esse propósito, ele faz valer. Nós estamos agora, na narrativa desse texto, lendo, e Paulo aqui já está na sua segunda viagem missionária. Ele não é alguém alheio, ele não é alguém que diz ser, ele não se proclama, ele não tem autoafirmação. Ele recebeu das mãos de Jesus o propósito. Foi dado a ele, pelo selo apostólico de Jerusalém, pelo presbitério na condição
de Barnabé a unção do envio. Mas Paulo sabia o seu chamado. E, diante desse propósito e desse chamado, Paulo agora vai ter uma experiência no processo, ou, digamos, na formatação de quem recebeu um sonho, de quem recebeu um projeto, de quem recebeu da parte de Deus uma unção, de quem recebeu de Deus uma promessa. E dentro dessa visão e desse propósito, Deus começa então a ajustar, a alinhar, fazer com que a vida do homem, a vida do apóstolo venha crescer numa maturidade, num entendimento, numa sensibilidade, a tal ponto dele compreender que o chamado está acima de qualquer impedimento que possa ocorrer na nossa vida. Levanta a tua mão, porque nós vamos declarar isso em alto e em bom som. Diga: o propósito de Deus na minha vida independe das circunstâncias, boas ou desagradáveis. Vira para o teu irmão e diga assim: o propósito que Deus tem para a tua vida vai acontecer, porque ele foi criado lá em cima, no coração de Deus. Amém, queridos? Dá um glória a Deus na tua alma aí. E Paulo então, como na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 15, Paulo fala do seu chamamento. Paulo então, ele atribui para o que ele foi chamado. Ele diz assim: prego o evangelho não apenas porque quero, me foi imposto. Há uma obrigação, há um tempo que Paulo tem que viver durante toda a sua trajetória para cumprir o desígnio. Então, se alguém é chamado para fazer tal coisa e tem a aprovação de Deus, tem a visão de Deus, o que eu e você imaginamos? Que nós não podemos ter impedimentos, porque se Deus nos chamou, por que vamos sofrer impedimentos para fazer tal coisa? E aqui a gente vai entender nesse texto que Paulo, percorrendo a Ásia, ele intenta no seu coração entrar para pregar a palavra. Ele não entra para fazer um tour. Ele não intenta no seu coração, ele não projeta tirar umas férias. Ele não projeta ali ter um business, fazer um negócio. Paulo está centrado, focado no propósito de pregar o evangelho. E se você tiver com a tua Bíblia aberta, nós vamos descorrer esse texto e entender que o impedimento que está surgindo por hora na sua vida não é o fim. Porque diz o versículo 6, que ele percorre a região da Ásia, e diz o texto, que o Espírito Santo o impediu de pregar, não o evangelho, mas de pregar naquela determinada região da Ásia. Você está aqui, dá um glória a Deus aí. Antes de eu colocar algo no teu coração, profeticamente, eu quero perguntar a algumas pessoas aqui: você está sendo impedido em alguma área? Você está tendo alguma resistência, em algum foco, em algum projeto, em algum propósito de Deus? O Senhor está aqui para declarar sobre a tua história que o projeto e o propósito dele estão de pé na tua vida. Alegra o teu coração, meu irmão. Qual é o nosso maior desafio? Debaixo de uma promessa, debaixo de um sonho, qual é o nosso maior desafio? E nós olhamos para o texto e vamos ver a atitude do apóstolo Paulo. Ele não hesita, ele não questiona, ele não entra numa barganha dizendo: como é isso? Eu larguei tudo, eu não estou aqui porque quero, fui incumbido, fui designado, eu não vou falar de mim, vou falar do Evangelho de Cristo, e agora o Espírito Santo me impede de entrar aqui? Eu não fui chamado para pregar para os gentios? E esse sentimento, ele tem derrubado a vida de muita gente boa, tem bloqueado o coração de muita gente, porque o que inflama é a realidade. E o que tem que inflamar o teu coração não é a realidade que você está vivendo hoje, de empecilho, de obstáculo, de impedimento.
Isso tem que ser motivo para que você possa, em fé, debaixo do que Deus te deu, que não gera dúvida, que não gera incerteza, ter a clareza e a sensibilidade no espírito de entender que se algo não está funcionando aqui, Deus tem uma direção, Deus tem um roteiro, Deus tem algo melhor, Deus tem algo a falar, Deus tem algo a agir. Eu não posso me precipitar, eu não posso deixar a minha alma ferida falar, eu não posso deixar a minha humanidade gritar. Você está aqui, dá um glória a Deus. Então uma porta se fecha, William. Aqui, unção de Kleber Lucas. O que o irmão Paulo vai fazer? Porque o texto diz que o Espírito o impediu de pregar a palavra. É como você empresário, é como você homem de Deus, é como você gerador, é como você profeta. Ser impedido de executar aquilo que Deus te potencializou. Como é que é isso? Aí Paulo vai na contramão das nossas humanidades. Paulo vai na contramão da nossa justiça própria. E Paulo, na sensibilidade, na obediência à voz do Espírito, Paulo sai e desce a costa da Ásia. E contornando a cidade de Mísia, ele tenta entrar por Bitínia. Presta atenção, ele não parou, ele não perdeu o foco e ele simplesmente entendeu que por mais ou pior que seja uma situação, ela não é o fim. O Espírito Santo o impediu aqui, mas ele continuou cumprindo o seu chamado. Nessa noite eu venho da parte de Deus como profeta para dizer para a tua vida, levante a tua mão, continue acreditando, foque naquilo que Deus te deu, não deixe ser vencido por aquilo que se apresentou diante dos teus olhos, mas se Deus falou e se Deus te deu, se prepare, não pare de andar. Continue caminhando, continue orando, continue confessando, continue dizimando, continue, meu irmão, bradando, continue, meu irmão, porque o Senhor vai firmar e vai confirmar a palavra dele na tua vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí, quem crê, expressa aí, meu irmão. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Até aqui tudo bem. Até aqui legal. Muito bom, Deus. São aqueles dias que a gente ora e parece que não é o céu, não é esse negócio de céu de bronze, não. Existem dias que a nossa cabeça, de acordo com o tamanho dela, de acordo, se for da minha circunferência, né, aqui assim, amém ou não? Parece que a gente vai atachar o teto de casa, meu irmão. É aquele dia sombrio, negro. É aquele dia terrível, que a gente pergunta onde Deus está, porque a gente não ouve a voz. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o Espírito Santo, ele foi enviado para glorificar todas as obras que Jesus realizou. Esteja atento, porque você não pode estar confundido nesse propósito. Ele foi enviado para consolar você. Ele está aqui para consolar você, para direcionar você. Você não estará sozinho, meu irmão. Foi por isso que o Espírito Santo impediu a Paulo. Não foi autoridades terrenas, não foi nenhuma potestade, não foi demônios, não foi inferno, foi o Espírito Santo. Versículo 7, você está com a Bíblia aberta aí? Aqui é mexer com a estrutura, porque diz assim: ele é intrépido, a sua característica é ele se torna audacioso, ele não se deixa ser vencido, é dele próprio, mas há um ingrediente chamado fé, há um ingrediente chamado posicionamento, há um ingrediente chamado sensibilidade à voz do Espírito. Agora olha o que diz o versículo 7, defrontando, ou seja, vai atracar, vai descer do navio. Ei, ele está vendo os portais da cidade, terra à vista, deve ser essa terra. E não é assim que a gente vive? Eu acho que é esse projeto.
pastor, eu estou com um projeto novo aí, ora, porque se o negócio arrebentar, ora, ninguém segura. Eu tenho o meu irmãozinho aqui, que eu sempre, por onde eu ando nesse Brasil, eu falo dele. É o Ananias. Nani Azevedo. Só para dizer que eu sou íntimo dele, entendeu? Para quem não sabe, o Nani pagou toda a documentação do meu casamento. Ele estava numa prova horrível e eu estava numa prova horrorível. Que desgraça. Tempo que não volta mais, graças a Deus. Nani, eu preciso casar com a Késia. Nani, poxa, que legal. Deus abençoe. Não, Nani, eu não tenho dinheiro nem para botar a papelada para o negócio andar. Rapaz, eu cheguei ontem de viagem. Nani andava, né? Ei! Quantos impedimentos vieram sobre o Nani para dizer assim, não, cara, tu não é cantor não, vai seguir a tua vida secular, mais de 20 anos. Sabe o que o Nani fazia? Eu posso dizer porque eu o conheço. Nani semeava. Nani, quando eu fui pastor lá na Baixada, o Nani ele pagava para ir lá na igreja, dá uma glória a Deus aí. Ô Nani, eu vou te... Não, Miquel, ele já conhecia a prova? Não, Miquel, não precisa me dar nada não, eu pago. Fica tranquilo. Tempo que eu tinha um Fusquinha, lembra do Fusquinha? Maldito Fusquinha. Desgraçado daquele Fusca, nada contra, por favor. Mas o meu Fusca era um problema. São impedimentos. Mas esses impedimentos não abortam o propósito que ele estabeleceu para a tua vida. Levanta a tua mão comigo e diga bem forte: todo propósito vai gerar uma visão, e toda visão me levará a um processo pelo crivo do tempo, aonde eu posso ser aprovado ou reprovado. Então Paulo diz, fechou aqui, eu tenho certeza para o qual eu fui chamado, então eu vou bater em outra porta. Chegando em Bitínia, Marquinhos